somos carentes da oração de cada um de vocês, para que o Senhor nos leve em paz, nos traga em paz, e que tenhamos palavra para confortar aquelas famílias que estão necessitadas de uma palavra de conforto. Eu sempre falo lá em Curitiba, quando alguém pergunta para mim por que eu só falo só de missões, pastor Aristeu, eu sempre digo, quem está na cidade não sabe o que é missões, ouve falar de missões. Ouvir falar é uma coisa, e passar 23 anos lá é outra coisa. Missões é se entregar totalmente, sem reservas. Eu vou repetir, sem reservas. E é por isso, irmão, que nós precisamos orar muito pelos missionários. Os missionários, eles sofrem todo tipo de perseguição que você pode imaginar. Todo tipo. Notícias desagradáveis, se não todos os dias, mas toda semana. São notícias desagradáveis. Os missionários, eles ficam no campo, irmãos. A oração deles é o seguinte: Senhor, salva a alma e me dá graça para receber a próxima notícia. Que é dessa forma, é desse jeito. Quando não é a prefeitura perseguindo, é um vereador. Quando não é um vereador, é a igreja romana. E assim, notícias que chegam desagradáveis, e ele vai. Tem dia que ele perde o sono, sem saber que notícia desagradável vai chegar no dia seguinte. Mas, como ele tem a chamada, ele vai prosseguindo. Ele vai prosseguindo até o dia em que Jesus voltar, ou até o dia que Jesus tirá-lo da face da terra e levar para morar juntinho dele. Amém, irmãos? Irmãos, esta palavra de Ana, aqui nós lemos e às vezes ficamos meditando. Por esse menino orava eu. Quem já não falou esse tipo de palavra? Agora, se nós voltarmos um pouquinho, o que eu quero que os irmãos entendam é que, quando ela diz assim, por esse menino orava eu, ela não orava por um menino qualquer. Eu costumo dizer que ela não orava só por um profeta. Ela não orava só por um juiz. Ela não orava, irmãos, só por um sacerdote. Ela orava pela descendência do nosso Salvador. E quando o inimigo percebeu que Ana seria a genitora desse homem chamado Samuel, o inimigo começou a tentar impedir, usando a chamada perseguição e humilhação. Sempre antes de uma grande bênção, pastor Maciel, sempre antes de uma grande bênção, irmãos, vem a perseguição e vem a humilhação. Pastor, eu não sei o que é isto, irmão, mas conversa com quem tem chamada, que ele vai lhe dizer o que é isto. Eu liguei uma vez para o pastor José Pimentel de Carvalho. Eu estava num lugar chamado Sertão da Jararaca, e quando eu comecei a contar o que eu estava enfrentando, ele deu um glória a Deus lá do outro lado. Falei, pastor, eu estou passando por onde eu estou passando, o senhor dá um glória a Deus? Ele disse, meu filho, tu tem chamada. Porque quem tem chamada, irmão, não está isento de humilhação e nem de perseguição. Por quê? Porque quem sabe você vai ser usado ou usada por Deus para ganhar o próximo pastor, presidente da tua igreja. Eu liguei para um missionário que nós ganhamos para Jesus lá no Nordeste, e ele falando assim, falando um pouquinho
eu percebi que ele estava com um pouco mais de autoridade. E ele chamava meu pastor assim. Eu falei, mas rapaz, ele chamou lá e me impulsou num campo como presidente. Aí eu fiquei conversando com a irmã agora de tarde, e a irmã falou, irmã Maria, está garoando e está 9 graus e a tendência é baixar para 5, 6. Então, quando eu fui para o Nordeste, pastor Reinaldo, as pessoas falavam, rapaz, mas você é doido, largar um frio de Curitiba para ir para o Nordeste, aquele calor seco e coisa e tal. Mas aí, irmão, quando o obreiro falou, olha, eu fui empossado como presidente. E vocês sabem, pastor, o senhor sabe, eu tive que andar 245 quilômetros de estrada de terra para encontrar o Mateuzinho e a esposa, plantando. O senhor lembra que eu falei que ele estava plantando feijão? E Deus tinha dado um sonho para ela, que chegaria um pastor e trocaria a semente dela. O Mateuzinho assumiu a Alegrete do Piauí como presidente. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, já pensou se eu tivesse preguiça de andar de moto? Já pensou se eu fosse medir o sacrifício? Como alguém falou lá em Curitiba, falou, olha, diretor de uma grande empresa, diretor financeiro de uma grande empresa, vai para o Nordeste, não vai dar certo. Mas pelo menos um deu certo, pastor. E olhe para a história de Ana, irmão, a perseguição, a humilhação que Penina fazia esta mulher passar. Mas é porque Deus havia projetado algo muito grande, mas muito grande. Eu tenho certeza que cada obreiro que aqui está em cima do púlpito tem uma história de perseguição, uma história de humilhação no passado. Não é isso, irmão Benedito? Acertei? Expedito. Irmão, então cada um de nós temos algo, mas saiba de uma coisa: você nunca fugiu do radar de Deus, você nunca fugiu do olhar de Deus, você nunca ficou, aleluia, desamparado. Eu olho para a história de Jó, irmão, Deus olha para Satanás e diz, tem visto, quer dizer, tem visto meu servo Jó, ou seja, eu estou de olho nele, eu estou vendo o que ele está passando, eu estou vendo quem é ele, eu estou vendo o caráter dele, eu estou vendo quem persegue ele e quem não persegue. Ou seja, eu estou passando por uma grande dificuldade, aleluia, mas Deus está de olho em mim. Deus não deixa eu escapar do olhar dele. Havia, irmão, uma promessa, aleluia, na vida de Ana. Ela estava chorando amargamente, ela estava, e sabe o que é amargamente, irmão? Eu tive essa experiência amarga no campo missionário de um dia, pastor. Era tão grande a angústia, a amargura era tão grande, que eu sentia dor interna. Eu cheguei a baixar no meio da rua de tanta dor interna que eu sentia, de olhar a pessoa me perseguindo gratuitamente. O senhor sabe que eu já passei por gratuitamente, sem ter nada em troca. Aí eu olho para a história de Ana, eu sinto o que ela estava passando ali, irmão. Só que ela não sabia, aleluia, do que vinha no ventre dela. Ela não sabia, aleluia, que aquele homem, depois no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus ia chegar para Samuel e falar, Samuel, pega o teu chifre, o teu vaso, enche, vai à casa de Jessé. Por que, Senhor? Porque lá eu provi um rei, daquela família eu provi um rei. Ó, irmão, aquele homem que estava lá, ainda sem ser gerado no ventre, sua mãe já pagava o preço.
Então, irmãos, para encerrar, se você está passando por uma dificuldade, levante a mão para o céu, agradeça ao Senhor, porque Ele não te desamparou, Ele não deixou você, aleluia, parar lá atrás. Você só está passando porque você não parou lá, você continua em frente, e o Senhor vai lhe dar a vitória, aleluia, porque assim como Ele planejou a vida de Davi, aleluia, lá atrás, ainda com Ana, Ele também tem um projeto de vitória na sua vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, como estava bom ouvir o pastor Ismael, eu disse ao pastor, deixa o homem pregar. Ele falou, não, nós vamos dividir o bolo. Glória a Jesus. Deus abençoe o pastor Ismael por essas experiências, que muito edifica a nossa vida. Um pastor que tem aí uma grande experiência sobre o campo missionário, e hoje está aqui alegrando o nosso coração com a sua presença. Meus irmãos, sentado mesmo como vocês estão, abra sua Bíblia, Cantares capítulo 2, versículo de número 1. Cantares capítulo de número 2 e versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Glória a Deus. Meus irmãos, esse contexto da Bíblia Sagrada relata sobre 3 personagens principais: Salomão, Sulamita e o pastor. Essa expressão, dirigida no capítulo 2 e no versículo 1, quando a Sulamita, ela vai dizer, eu sou a rosa de Saron. Isso aqui me chamou muita atenção, até porque na planície de Saron, olha aqui para mim, existia muitas rosas, muitas rosas. Ela poderia dizer isso aqui, eu sou uma rosa no meio das rosas. Eu sou uma pequena rosa entre tantas rosas, mas ela se valoriza. Ela se valoriza. Ela vai dizer aqui, eu sou a rosa de Saron. E por que ela se valoriza? É bem verdade que o contexto é um contexto espiritual. E mediante a sua fidelidade para com Deus e o seu temor ao Senhor, para ser fiel ao seu esposo, ao seu noivo, ela tinha convicção que ela era uma pessoa diferenciada. Glória ao nome do Senhor. É por isso que ela diz isso com autoridade, eu sou a rosa de Saron. E o que eu acho interessante no contexto, olha a resposta do noivo: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E aqui eu achei assim até meio antiético. E eu perguntando para Deus, eu falei, Senhor, olha aqui como Salomão vai comparar as filhas de Jerusalém como espinhos. E como ele compara a Sulamita, ele compara como rosa, ele compara como lírios. E eu perguntava, Senhor, mas por que algumas filhas aqui é comparada como espinhos? E o Senhor falava comigo, filho, a rosa ela tem símbolo de beleza. A rosa ela tem símbolo externo. Mas Deus não vê
muitas das vezes, o nosso aroma externo, a nossa beleza externa. Havia muitas filhas em Jerusalém, mas fiel como a sulamita havia pouco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que ele vai dizer: olha, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Havia muitas rosas na planície de Saron, mas olha que interessante, nem todas poderiam ser chamadas de filha. Eu quero trazer algo de Deus aqui para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, coisa boa é quando o crente está de bem com Deus. Aleluia. Oh, glória. Quem está de bem com Deus tem convicção e valoriza a si mesmo. Quem tem experiência com Deus, ele não titubeia por qualquer conversa, por qualquer atitude, por qualquer falha humana. Quem tem convicção e amizade com Deus, ele diz com sinceridade, com verdade e convicção: eu sou a rosa de Saron. Aleluia, aleluia. Olha para essa irmã que está do seu lado e diga assim: eu sou a rosa de Saron. Para os irmãos fica feio, nós podemos dizer: eu sou o lírio dos vales. Glória a Deus. Sou o lírio dos vales. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, havia muitas rosas. Presta atenção, eu não vou ser cansativo, vou respeitar o horário. Havia muitas rosas, mas nem todas podia ser chamado de filha. Romanos 9, capítulo 9, no versículo 6. Sabe o que fala? Não que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são filhos, mas em Isaque será chamado a sua descendência. Glória a Deus. Então, nem tudo que tem uma beleza externa pode ser chamada de filho. Mas a sulamita aqui, ela deixa um ensino para mim e para toda a igreja: que quem permanece fiel ao seu noivo, respeitando os mandamentos divinos e a ordenança de Deus, pode ter muitas rosas ao seu redor, mas o Senhor te chama de a rosa de Saron. Oh, glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando a Bíblia refere que em Isaque será a sua descendência, está falando aqui sobre tempo de Deus, tempo divino. Quem está no tempo de Deus, ele não amadurece sem se tornar uma pessoa docificada. A pior coisa que tem é você comer uma banana amadurecida por produtos químicos. Ela é bonita por fora, mas quando você morde parece uma borracha. Trava, diz o nosso pastor aqui. Mas quando nós olhamos para o tempo de Deus, a sulamita sabia que não precisava de pressa, porque ela colocou no coração que a fidelidade dela para com o seu Senhor, a fidelidade dela para com Deus, tudo na hora certa, no tempo certo, o Senhor ia preparar tudo, e o nome do Senhor ia ser glorificado na vida dela. E quando nós olhamos para o oposto de Isaque e Ismael, nós vemos subterfúgios, caminhos diferenciados para tentar realizar na nossa vida aquilo que nós queremos.
não aquilo que Deus tem projetado no seu coração, para o seu tempo, para o seu propósito, para o seu momento. E deixa eu dizer algo de Deus para nós: no tempo de Deus, a bênção dele enriquece e não traz dor. Aleluia, oh glória. A bênção dele enriquece e não traz dor. Enquanto eu tomo um golinho d'água, diga para o seu irmão: não tenha pressa, que Deus está caprichando. Deus está caprichando. Observa, meus irmãos, que a Sulamita, ela não vai ter por subterfúgios ou caminhos que viesse desagradar a Deus para conquistar o noivo. Ela não vai usar da sedução, ela não vai usar da malícia, até porque o noivo vai tratar ela como pomba. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, pureza, que anda pelas fendas das penhas, timidez. Nós vemos aqui que ela era uma mulher culta, uma mulher colocada sobre o seu lugar, e ela não se antecipa, mas ela espera o momento certo, porque ela sabe que Deus de Israel estava trabalhando ao seu favor. Oh glória ao nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o versículo 7, diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Olha que interessante isso aqui. Quando você decide ser fiel a Deus e não seguir os padrões que o mundo lhe oferece, vai ter uma pressão. Pastor Ismael disse aqui que teve vez dele precisar se ajoelhar, porque ele estava fazendo a vontade de Deus e se esforçando para andar nos seus caminhos. A Sulamita, por obedecer a Deus e temer ao seu Senhor, ela queria seguir um protocolo de casamento imaculado, incontaminado, sem fornicação, sem fazer nada fora do tempo, porque tudo que começa errado, termina errado. Mas quem começa debaixo da benção, vai prosseguir na benção e vai ser abençoado, porque é Deus quem cuida. Oh glória, bendito seja Deus. Mas ela sofre algumas pressões, a ponto de dizer às gazelas de Jerusalém: eu conjuro vocês, não desperte o meu amor até que queira. Ou seja, ela estava dizendo: é tudo no tempo de Deus. Quem sabe algumas olhou para ela e disse assim: olha, nós tem algo para te contar, você vai perder o rei vai arrumar outra. Olha, se fosse você agia de forma diferente, porque olha, o rei, muitas outras está de olho nele, você vai perder o rei. Só que ela tinha uma convicção no coração, ela sabia com profunda certeza que ela não era qualquer rosa, ela era a rosa de Saron. Oh glória, aleluia, ela era a rosa de Saron, aleluia, aleluia. Ela sabia da amizade, ela sabia das madrugadas com Deus, ela sabia do seu relacionamento, uma consciência limpa para com o seu Senhor, e ela tinha consigo, quem sabe as gazelas olhava para ela e dizia assim: mas olha, você não tem medo de perder o rei? Você não tem medo que ele te troque por outra? E ela dizia dessa maneira: não, eu não tenho medo não, porque o que é meu o inimigo não toca, o que é meu o inimigo não toca, o que é meu está reservado pelo Senhor. Oh glória! E ela se mantém, meus irmãos, em uma posição culta, uma posição
equilibrada, uma posição aonde ela espera o agir do seu Senhor. E olha que interessante, depois de esperar, presta atenção aqui, depois de ela esperar com paciência no Senhor, ela vai ouvir uma voz. E sabe de quem é essa voz? Diga para o seu irmão: do noivo. Glória a Deus. Eu quero já profetizar que eu estou sentindo algo de Deus aqui nesse altar. Aleluia, oh, glória a Deus. Quem sabe está demorando, quem sabe você está sofrendo algumas pressões externas, mas o Deus que eu estou pregando aqui fala. Ele pode estar em silêncio, mas Ele fala, e na hora certa você vai ouvir a voz do Senhor, como ela ouviu, dizendo assim: levanta, amiga minha. Oh, glória, aleluia. Formosa minha, e vem. Oh, glória a Deus. Olha o que ele diz para levanta. Levanta é o oposto. O oposto de levanta é estar sentado. Tem momento que, e a palavra diz: lança ao Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você já viu algum ansioso sentado? Uma pessoa com crise de ansiedade sentada? Não consegue. Ela rodeia a igreja, ela sobe para lá, ela sobe para cima, ela desce para baixo. Mas ela colocou no coração: ainda que Deus está demorando, eu não desisto, eu vou sentar aqui, eu vou ficar tranquila, porque eu sei que uma hora a voz de Deus vai soar na minha vida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz: levanta, amiga minha, e vem. Aí ele vai dar algumas notícias boas para ela. E qual é a primeira? Apareceu as flores na terra. O inverno passou, a chuva cessou e se foi. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Oh glória, oh glória. Igreja, olha o que o noivo falou para ela: o inverno passou, a chuva se foi. Olha que coisa profética para a tua vida: a figueira já deu os seus figuinhos. Aleluia. A terra está em flor. Oh, glória ao nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando conosco através dessa simples meditação? Quem floresce no inverno não dá fruto. Não dá fruto. Não podemos forçar, porque quem floresce no inverno acaba com que esta flor, seja de uma forma ou de outra, venha perder a sua vida por causa do frio, e o fruto não aparece. Mas eu finalizo dizendo: eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Essa palavra é profética para nós nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Sabe o que o noivo estava dizendo para ela? Demorou. Eu posso até ter demorado, mas a notícia é boa: você vai florescer no tempo certo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E o bom de esperar em Deus, bendito seja o nome do Senhor, ser fiel a Ele, prestar a Ele a nossa vida, a gratidão da nossa alma. Muitas vezes somos provados como o ouro é provado no fogo, mas chega o tempo que Ele manda nós se levantar, porque chegou o tempo dEle honrar a tua vida, honrar a sua casa, honrar a sua família, e começar a florescer, e começar a florescer, e começar a florescer. Quem está crendo, levanta a mão, eu vou profetizar. Deus vai fazer com que a sua vida floresça, o teu ministério floresça, a tua casa floresça,
força, porque Deus tem visto a tua fidelidade. Glória a Deus. E aqui, olha aqui para mim, para me dizer uma coisa para nós. A flor no tempo errado, a flor quando floresce no tempo do inverno, qualquer vento derruba ela. Mas quando é Deus que abre a flor, aleluia. Oh glória, quando é Deus que abre a flor, sabe por que o vento não vai derrubar? Porque é uma promessa de Deus de dar fruto. Glória a Deus, há uma promessa de Deus de dar fruto. Oh glória, 9 horas, se coloque de pé nesta noite. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus, oh glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Pode fazer oração, pastor? Glória a Deus. Meus irmãos, se nesta noite Deus já falou contigo, através aqui do nosso pastor Ismael, através desta palavra ao seu coração, Deus sabe o que você está passando, o que você precisa. Vem aqui na frente para nós finalizar nesta noite com uma oração. Saia do seu lugar, exercita a sua fé, venha aqui na frente para nós orarmos ao Senhor. Corre, porque o tempo está bem aqui, curtinho. Corre, vem ligeirinho, vem crendo, exercita a sua fé, exercita neste momento a sua fé. Vem aqui que nós vamos orar por a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Se tem alguém também que necessita da unção com óleo, vem aqui na frente, o pastor Reinaldo vai estar ungindo a sua vida, juntamente